Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Tite já causa divisão na diretoria do Flamengo. Muitos querem a saída do treinador pelo fato do time ser um time previsível. Arrascaeta sendo preparado para estar voando na Copa América. Isso é um escárnio com a nossa cara, né? Imprensa ironiza Flamengo, debocha, sacaneia e não faz um trabalho jornalístico, e sim vibra com a derrota do Flamengo de forma clara. E isso é muito bom para que vocês vejam, eu já sabia, a maioria de vocês também, como é o comportamento totalmente parcial da imprensa zero, principalmente a 011. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que subam o like, deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação nesse momento. É rapidinho, galera. Vamos subir esse like e também inscrever-se no nosso canal. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Bom, galera, após esse show de horrores que o Flamengo vem protagonizando, uma coisa vem nos chamando a atenção. A incapacidade do Tite de fazer esse jogador jogar, ou até mesmo a incapacidade dele em performar, em se cuidar fora de campo, ou até mesmo em se preparar melhor nos treinamentos para poder performar dentro de campo. A gente fala do atacante Arrascaeta. Esses dados do SofaScores, ele foi divulgado no último jogo que ele entrou, que ele atuou contra o Botafogo. E nesse jogo ele completou o 8º jogo consecutivo sem participar de gols pelo Flamengo. 0 gols e 0 assistências. Bom, Arrascaeta ele já não marca. Ele é um jogador que o Flamengo tem que montar todo um esquema para ele ter a liberdade dele para ele poder resolver lá na frente. E ele atravessando um péssimo momento técnico, físico e tal, fica difícil. Então tá aí um dos motivos, é importante destacar que não é o único, muito pelo contrário, tá longe de ser o único, hein? Ele, o Flamengo tem problema pra caramba, mas um dos motivos no qual o Flamengo não consegue performar é o baixo rendimento do De Arrascaeta. E coincidência ou não, esse baixo rendimento ele se repete ano após ano. E principalmente em vésperas de jogos pelas seleções, jogos com competições, Copa do Mundo, Copa América. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? O Arrascaeta está sendo preservado, ele ficaria um tempo parado, agora volta, vai jogar. Ele viajou com a delegação para Bragança Paulista, de lá iria direto para poder atuar. Não, é melhor deixar ele aqui, preservar, não tem condição de jogar lá. Aí agora já tem, no sábado, contra o Corinthians. O Arrascaeta, ele tá machucado ou ele tá sendo preservado para ser preparado? E o Flamengo servindo como um grande laboratório, um grande local para o Arrascaeta se preparar e voar na Copa América pela seleção do Uruguai. É isso que está acontecendo? Que nós não somos otários. Na Copa do Mundo foi assim, na última Copa América foi assim, e o jogador não consegue entregar aquilo que já entregou para o Flamengo, que é a intensidade. O jogador uruguaio normalmente se notabiliza pela garra, pela vontade, pela transpiração dentro de campo. E a gente não vê isso. Pelo contrário, vê um jogador que não consegue ter sequência. Mesmo quando joga, joga mal. E mesmo atuando mal, é constante nos últimos 2 anos o Arrascaeta não conseguir manter uma sequência de jogos porque só vive machucado.
Será que é machucado ou tem algum problema a mais que a gente não sabe? Ou está mesmo sendo preservado para poder entrar voando na Copa América pela seleção uruguaia, né? Bom, queria saber de você. Você demitiria o técnico Tite de imediato? Colocaria quem no lugar? Eu, particularmente, eu tenho uma opinião, não sei se você que está aí do outro lado concorda, fique à vontade para discordar, enfim. Aqui vivemos numa democracia e eu respeito muito a opinião contrária, por isso que muitos me respeitam, porque sabem que aqui não tem essa história da gente querer fazer prevalecer a nossa opinião e ponto. Isso não existe para mim. Eu demitiria o Tite agora. Eu não esperaria nada contra o Corinthians, porque não vai mudar nada. O Tite é treinador de uma nota só. Ele morreu abraçado com o Fred na Copa do Mundo, nesse sistema. É o 4-1-4-1, não é nem o 4-3-3. Ele joga no 4-1-4-1 e com variações para o 4-3-3, com 2 pontas abertos. Nesse 4-1, esse 4, ele bota 2 ali à frente e abre 2 pontas, deixando o meio-campo completamente vulnerável. E um jogador lá na frente, isolado na frente, que praticamente não vê a cor da bola, que no caso hoje é o Pedro. Que se fosse o Gabigol também não veria a cor da bola. O time do Flamengo espaçado. Hoje a imprensa já começa a destacar que o elenco do Flamengo não é tão bom assim. É aquilo que a gente falava, não é, gente. O elenco do Flamengo ele é muito bom em determinadas posições, mas ele é desequilibrado. Quem acompanha a Família da Nação ouve essa frase há muito tempo. Ah, o Flamengo precisava de um lateral esquerdo porque o Felipe Luiz iria sair. Claro que precisava, porque você precisa ter 2 bons em cada posição. Agora, o Flamengo tem posição que não tem um bom. Quanto mais 2. Precisava gastar 10 milhões num lateral esquerdo, 8 milhões num zagueiro, para poder ficar ambos na reserva? Não era mais fácil pegar 20 milhões e pegar um jogador de ponta para resolver os problemas do Flamengo? Por exemplo, um ponta direita, um atacante pelo lado, um lateral direito. Como é que você pode querer ter 2 e pagar caro para contratar? Não que não precise, tá? Porque precisa também. Matias Vinha e o Ortiz foram boas contratações, mas continuou carente. A lateral direita, o meia armador, que o Flamengo não tem, a Arrascaeta não joga, você não tem outro. O segundo volante que faz o box-to-box tu não tem, o ponta direita tu não tem. Quer dizer, é um elenco totalmente desequilibrado. É um time desequilibrado. Só agora que a imprensa está enxergando aquilo que a gente fala há algum tempo. Não tem esses jogadores, não tem. Se você olha para a base, não tem. Aliás, na base você até tem um, mas é muito cedo, talvez seja muito cedo para você promovê-lo, porque ele acabou de chegar no sub-20, que é o Alacian. Esse é um jogador diferenciado de meio campo. É um jogador com muita técnica e com muita força. O Lohan é jogador de força também, deveria jogar e tal, mas o Tite não bota. É um jogador mais de construção. O Alacian, ele talvez seja o jogador que o Flamengo precise e está na base. Ele não bota, o Tite não coloca garoto para jogar. É característica dele. Então eu tiraria o Tite, colocaria o Felipe Luiz interinamente até o Jorge Jesus assumir. E o Flamengo vai lá e oferece 3 milhões por mês pelo Jorge Jesus. É mais do que ele ganha. Ele ganha 2.900. 2 milhões e 900 o salário dele lá na Arábia. O Flamengo não tem como competir com o Hilal o salário, mas ele não está preocupado com questão salarial apenas. Ele falou isso na última entrevista. E aí, meus amigos, ontem, por exemplo, teve, né, um encontro até surpreendente do Gabriel Skinner com Jorge Jesus, e o Mário Monteiro publicou isso nas redes sociais. A gente divulgou. Falamos, foi tema da nossa live de ontem. O que tem a ver com o Flamengo? Muitos perguntaram. Gente, eu não sei. O Gabriel Skinner tem muito a ver com o Flamengo. O Gabriel Skinner ele foi supervisor do Flamengo por 3 anos. Ele saiu tem 2 meses. E a gente não sabe em que lado o BAP está, porque ele é parente do BAP, ele é o sobrinho do BAP. O BAP ele vai assumir uma posição de oposição
de forma definitiva e vem como candidato a presidente. E aí esse encontro com o Gabriel Skinner, com o Jorge Jesus, pode ser uma negociação? Pode ser, aqui é suposição, a gente não sabe. Caso o BAP, que é malandro, ele não vai vir com a cara dele apenas como candidato a presidente. Se ele vier, ele vai vir com uma carta na manga. Pode ser essa a carta na manga do BAP? O Jorge Jesus? Não sei. O que é estranho é. E não venha me falar que o Skinner não tem ligação nenhuma com o Flamengo, porque tem. Ou o BAP vai manter-se ainda aliado do Landim e o Skinner estava lá para poder intermediar algum tipo de negociação. As entrevistas do Tite, o desânimo dele mostra que ele não vai ficar muito tempo. Ele já sentiu que não vai rolar. É muito claro, a gente sabe, sente esse processo que já aconteceu com o Sampaoli, já aconteceu com outros treinadores que sentiram que não iam conseguir. E a própria diretoria do Flamengo hoje se sente incomodada e dividida, uns que ainda é a maioria na continuidade do Tite e outros incomodados com o fato do Flamengo ser um time altamente previsível, sendo um time milionário. Em que lado você está? Fora Tite ou a continuidade do técnico Tite nesse momento? Sobe o like, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vem com a gente, vamos junto tentar reerguer o Flamengo. Fiquem com Deus, um grande abraço, saudações rubro-negras.